Então, vou trazer hoje uma questão de eletromagnetismo da IA, tá? Então, vamos ler aqui o enunciado. Uma barra metálica condutora XY de resistência elétrica desprezível e comprimento de 50 centímetros move-se com velocidade constante v sobre condutores ideais, fechando o circuito elétrico. Perpendicularmente ao plano dos condutores, tem-se um campo magnético uniforme de intensidade igual a 10 elevado a menos 2 teslas. Sabendo-se que o resistor ôhmico R tem valor de 5 ohms, e o amperímetro ideal registra uma corrente elétrica de intensidade de 0,25 mA, pode concluir corretamente que a barra se desloca com uma velocidade constante de intensidade igual a e que a corrente que circula no circuito apresenta sentido. Aqui você vai ter que lembrar da lei de Lenz, tá? Que é o que eu costumo pensar. Você vai ter que pensar também de fluxo magnético, tá? Fluxo magnético, ele é o campo magnético vezes a área. Então vocês percebem o quê? Se o meu campo magnético aumenta, meu fluxo magnético aumenta também. Se minha área aumenta, o meu fluxo magnético também aumenta. Ou seja, o meu fluxo magnético ele é diretamente proporcional ao campo, ele é diretamente proporcional também à área, tá? Então é o seguinte, vamos olhar para essa questão aqui. Aqui está minha barra e a velocidade está para a direita, ou seja, essa barra aqui vai se mover. Então, quando ela estiver aqui nesse sentido, ó, antes a área dela era essa aqui. Agora a área dela é qual? É essa aqui, ou seja, a minha área está aumentando. E aí você vai ter que lembrar de Lenz, tá? Como eu prefiro lembrar, como eu costumo lembrar. Ó. Se minha área aumenta, não é só recapitulando. Se minha área aumenta, meu fluxo está aumentando, beleza. Lei de Lenz eu sempre penso que vai ter que surgir o campo induzido sempre ao contrário. Então, se meu fluxo está aumentando, para eu diminuir tem que haver um campo induzido no sentido contrário a ele. Se, por exemplo, outro exemplo, né? Se meu fluxo está diminuindo, tem que haver um campo de mesmo sentido do campo ali original, tem que haver um campo induzido para que aumente esse fluxo. Então é sempre o contrário. Se está diminuindo, a lei de Lenz vai querer que aumente. Se está aumentando, a gente vai ter que diminuir. Nesse caso aqui, está aumentando. Então, o que a gente faz para diminuir esse aumento de fluxo? Eu vou adicionar, quer dizer, vai surgir o campo induzido no sentido contrário. Então, se aqui está saindo, certo? Está saindo, vai haver um campo induzido entrando. Então, esse aqui é meu campo induzido entrando, certo? Essa é a ideia. Então, você viu aqui, ó, a área aumentou, o meu fluxo magnético aumentou. Para conter isso, para ter ali algo contrário a isso, tem que haver um campo induzido no sentido contrário daquele campo magnético B uniforme ali, que ele te fala anteriormente na questão, certo? Ele é contrário, então ele está entrando no plano ali. Então reparem na regra da mão direita, ó. Se ele façam isso na casa de vocês, já. Ó, entrando aqui na tela, usando a minha corrente, ó, sentido horário, certo? O sentido horário. Ou seja, aqui vai haver uma corrente no sentido horário. E o valor dessa corrente, ele fala, certo? Esse aqui, ó, esse 0,5 mA é o valor da corrente induzida, certo? Ele já fala na questão. Beleza, então a gente sabe que é horária, então não pode ser C e nem D. E para achar a velocidade agora, você vai ter que lembrar de uma fórmula, tá? Minha corrente, ele é igual ao campo magnético vezes a velocidade vezes o comprimento da barra sobre a resistência. Sobre a resistência que tem ali. Ok, então vamos aplicar a fórmula. Agora é só a aplicação de fórmula, tá? Sabendo desse conceito, eu vou recapitular isso aqui. A lei de Lenz sempre pensa em algo contrário. Então, se meu fluxo está aumentando, vai ter que haver um campo induzido para que ele diminua. Ele tem que diminuir como? O sentido do campo magnético tem que ser contrário. Ou seja, vai surgir um campo magnético induzido contrário ao que está ali. Se ele estivesse diminuindo, se meu fluxo magnético estivesse diminuindo, ele vai querer que aumente. Então vai ter que surgir um campo magnético induzido no mesmo sentido do campo magnético que já estava original, para que ele aumente. E isso em outro caso, né? Não é o dessa questão, tá? Só recapitulando isso. Voltando aqui, apagou a tela, mas vamos lá. A corrente é quanto? Ó? Só substituir agora, é só a fórmula. 0,25 mA. Esse milha é 10 a menos 3. Mili. Campo magnético é 10 a menos 2. Velocidade eu quero saber. Comprimento eu tenho que passar para metro. Então, 50 centímetros, 0,5 metros. Que é a mesma coisa que 5 vezes 10 a menos 1, certo? Metros. Sobre a resistência, que é de 5. Então, reparem que 5 cancela com 5. 10 a menos 3, ó, com 10 a menos 3. Minha velocidade, portanto, minha velocidade é igual a 0,25 metros por segundo, tá? Então, relevem se eu falei algum termo errado, mas como eu gosto de lembrar, que faz ficar na minha cabeça é o seguinte. Se meu fluxo está aumentando, a lei de Lenz vai querer que ele diminua. Obviamente que isso é uma forma leiga de falar do assunto, mas é algo que eu gosto para decorar na minha cabeça. Então, se está aumentando, vai ter que diminuir. Então, tem que surgir um campo magnético induzido contrário ao que já estava lá. Certo? Que seria, nesse caso aqui, seria um campo magnético induzido entrando no plano, tá? Aí você usa a regra da mão direita e acha o sentido da corrente. Então, se ele está entrando sentido horário. A corrente aqui é esses meus 4 dedos, sentido horário. Por isso que a gente achou o sentido horário. Ele fala aqui no questão 0,25, já seria o valor da minha corrente induzida, certo? E é isso aí, gabarito B.
aqui, ó, gabarito B. Sentido horário da corrente e a velocidade é 0,25 metros por segundo, tá? Então qualquer dúvida é só me chamar aí e deixar a dúvida aí que eu respondo, tá?